Aleluia! Quantos estão felizes por estar na casa do Pai? Fala um amém bem forte. Amém, aleluia! Que alegria, que honra estar aqui com você. Muito bom podermos juntos desfrutar da graça, da bondade, da misericórdia. Muito bom podermos desfrutar dessa presença maravilhosa, podermos desfrutar de uma graça, de um novo óleo que está sendo derramado sobre este lugar nesta manhã. Muito bom nós podemos desfrutar dessa presença tão doce, tão maravilhosa do Espírito Santo aqui. Muito bom estarmos juntos para podermos contemplar a grandeza, a soberania, a maestria, a majestade desse Deus, que o tempo não pôde detê-lo, o tempo não pôde pará-lo, o tempo não consegue limitá-lo, você não consegue colocar Deus dentro de uma caixa. É tão bom podermos juntos como igreja contemplarmos as suas gloriosas riquezas maravilhosas, os teus feitos, a tua bondade, a cura, a libertação, a restauração, a graça. Como é bom adorar esse Deus maravilhoso, único, ímpar, o Deus que não pôde, o mundo não pôde parar, a morte não pôde detê-lo. Como é bom como igreja adorarmos, exaltá-los, nos prostrarmos diante do Senhor dos exércitos. Como é bom juntos como igreja adorarmos a esse Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo de tudo, o fim de tudo, o Deus que não perdeu o controle de nada. Nenhum partido político está acima desse Deus, nenhuma economia está acima desse Deus. Donald Trump não está acima desse Deus. Ele é único, Ele é soberano, Ele é poderoso. Você pode adorá-lo com as suas palmas em nome de Jesus. Ei! Aleluia! Aleluia! Posso falar uma coisa para você? Quanto mais você adora, quanto mais você declara a natureza desse Deus, quanto mais você proclama a sua grandeza, mais cheio dele você vai ser, mais parecido com ele você. Rapaz, eu estou precisando fazer atividade física, eu já cansei, Paulinho. Rapaz, eu estou precisando. Ontem eu fui correr com a criançada, rapaz, não deu para correr um tempo, depois teve que parar um pouquinho, tomar uma aguinha com gás. Como é bom a gente poder contemplar, como é bom a gente poder adorar. Queridos, isso não está somente ligado a um domingo. A sua adoração, ela não está somente condicionada quando você está no culto. Amém? Você crê nisso? Vamos fazer um culto hoje bem participativo. Você não está aqui para adorar o pastor Tiago, você não está aqui para adorar o pastor Lucas, você está aqui para adorar a Deus, você não está aqui para adorar a Logos, você está aqui para adorar o Espírito Santo, você está aqui para adorar o leão da tribo de Judá, você está aqui para adorar Yeshua, Yahvé, Tshekenu, Yahvé. Você está aqui para adorar o Deus imortal. Aleluia! Mas isso precisa ser algo do nosso cotidiano. Isso precisa ser algo do nosso dia a dia. Existem várias maneiras de você adorar ao Senhor e ficar mais parecido com Ele. Existem várias maneiras de você se aproximar mais dEle e ter acesso a uma natureza impecável, a uma natureza infalível, a uma natureza que não se contamina com esse mundo, porque quanto mais você próximo está dEle, quanto mais você o adora, quanto mais você o engrandece, mais parecido com Ele você fica, mais dEle você tem. O Espírito Santo tem uma palavra de descanso para você nesta manhã. Nós sabemos que inegável dizer que o tempo está sendo abreviado. Você sabe disso? A palavra de Deus fala sobre isso. As coisas estão acontecendo muito rápido. Tudo está passando muito rápido. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso não te chama para uma irresponsabilidade de viver a vida de qualquer jeito. Isso não te chama para dizer assim: mas eu vou me esforçar para quê? Eu vou estudar para quê se Jesus está voltando? Tem gente que pensa até em não casar porque Jesus está voltando. Case, querido, enquanto você estiver aqui. Faça o seu melhor, adore, construa, faça o teu melhor. Jesus está voltando
mas nós não sabemos o dia. Enquanto isso, cabe a nós assumirmos a nossa responsabilidade como igreja, de vivermos aqui neste tempo aquilo que Ele nos direcionou. Não tem jeito, não tem jeito. A semente, ela revela o destino. O que você quer dizer com isso, pastor Tiago? Eu quero dizer que aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você planta, você semeia. Então, enquanto você estiver aqui, a palavra, ela é muito enfática, ela é muito oportuna em dizer que a nossa semente, ela vai colher a 30, 60 e 100 por um, mas isso não se remete a uma semente apenas financeira. Ou seja, se você plantar dentro do seu chamado generosidade, se você plantar o reino, se você plantar uma boa palavra, é o que você vai colher na sua vida, 30, 60 e a 100 por um. Amém? Por que nós temos dentro das igrejas tanta gente frustrada? Por que nós temos dentro da igreja tantas pessoas desanimadas? Por que nós temos dentro das igrejas hoje num todo pessoas que não acreditam mais, que perderam a sua esperança, pessoas que vêm para um desencargo de consciência, porque se não vier no culto, a semana não vai ser boa. Se não vier no culto, Deus vai me matar amanhã. Se eu não vier no culto, Deus não vai me abençoar. E aí ficamos numa barganha, numa troca, aonde Deus não quer isso. A palavra de Deus fala que é muito melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. Deus, Ele não quer o teu sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Você quer maior sacrifício do que esse? Do que Jesus disponibilizar e entregar o seu único filho, o bem mais precioso, aquele que desde sempre esteve com Ele, e Ele entrega a você e a mim, para que haja uma reconciliação e tenhamos uma nova oportunidade de viver o primeiro cenário. Sacrifício, Deus não quer o teu sacrifício. Deus não quer que você se submeta a uma situação de querer comprar o seu coração. Se eu fizer isso, eu vou chamar mais atenção. Se eu fizer isso, eu vou ter uma oportunidade maior de bênção. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus, Ele quer a nossa obediência. Muitas vezes nós colocamos sobre os nossos ombros um fardo desnecessário. Muitas vezes nós colocamos sobre os nossos ombros uma responsabilidade e um certo peso que a gente não deveria conduzir, nós não deveríamos carregar. A própria palavra diz, o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque se é leve. A palavra de Deus é leve. A palavra de Deus não é condenação, amém, igreja? A palavra de Deus não é para condenar você. Tem gente que quando vai ler a palavra se sente condenado. Tem gente que quando vai ler a palavra se sente desconfortável. Eu não estou falando que você não tem que ser confrontado. Eu não estou dizendo isso. A palavra não é para te afrontar, a palavra é para te confrontar. Mas a palavra, ela tem que trazer o que para nós? Alimento, fortalecimento, graça, saúde. A palavra não é para você se sentir pesado, ao contrário, é para você se sentir leve e entender aonde o Pai te colocou, amém? Nós não temos que fazer do evangelho um evangelho pesado, um evangelho de condenação. Nós não temos que subir aqui no altar e pregar sobre o inferno. Opa, olha a heresia, pastor. Epa, a gente não tem que falar do inferno, querido. Eu vou ser sincero com você. A pessoa que está lá fora já vivendo o inferno, vem para a igreja para ouvir sobre o inferno. Nós temos a consciência de que o inferno existe. Temos que trazer a palavra, aquilo que fala assim, quando você não tem a salvação, para onde você vai. Só que a gente não tem que ficar dando ibope para o diabo. Nós não temos que ficar dando ibope para o inferno. Nós temos que pregar o que Cristo faz. Amém? Nós temos que pregar o que Cristo fez.
nós temos que pregar a palavra de vida, a palavra que liberta, nós temos que pregar a palavra que restaura, a palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica. Nós temos que pregar ao Cristo ressurreto, as boas novas do Evangelho. Nós não temos que usar, preste atenção, meu irmão, olha aqui para mim, nós não temos que usar a palavra para te condenar. Se você não vier, vai ser assim, fazer uma opressão. Se você não estiver aqui amanhã, se você não fizer, olha, você vai para o inferno. Querido, pelo amor de Deus, misericórdia, misericórdia. Quando você e eu, quando tivemos ou quando temos uma experiência com Jesus, quem faz a obra, a palavra diz que é o Espírito Santo de Deus. A obra não é feita pelo pastor. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então eu não tenho que usar de artimanha para colocar um medo em você, para que você esteja aqui, porque se você não vier, você vai para o inferno. Primeiro que você não tem que vir para a igreja por religiosidade, você tem que vir por gratidão, para adorar ao Senhor. Até porque a palavra de Deus, ela aniquila com a religiosidade. Amém, meus irmãos? Nós não temos que vir por uma religião. Não é a religião que salva. Não é a religião. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Ele não é ele é o caminho. Eu sou um caminho, a verdade, não, eu sou o caminho, a verdade, é a vida. Nós temos que declarar mais. Nós temos que profetizar mais sobre a nossa casa. Nós temos que declarar mais sobre a nossa vida espiritual. Nós temos que declarar mais sobre a nossa cidade. Nós temos que declarar mais sobre o nosso contexto físico no sentido como igreja. Nós temos que declarar mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela prospera para a qual ela foi liberada. Sabe por que a palavra não volta vazia? Porque Jesus é a palavra, e quando ele foi entregue, ele não voltou de mãos vazias. Ele se apresentou diante do trono e falou: missão cumprida, está feito, papel cumprido, o homem foi reconciliado, o véu foi rasgado, o caminho está aberto, ele prosperou no seu chamado. Por isso que a palavra, ela prospera para a qual ela foi liberada. Essa palavra é Jesus. Amém, meus irmãos? Eu não estou falando que você não tenha que ler um livro de autoajuda, mas você primeiro precisa entender que a ajuda vem do alto. Não adianta você ir para um seminário de inteligência emocional. Eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que ter um cuidado com você. Preciso ser sincero com você, porque daqui a pouco estão falando da ministração coach aqui, como eu já ouvi nos bastidores aí, essa porcaria. Mas a ministração, que ministração coach, meu irmão? Nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós estamos trazendo a palavra viva e eficaz, a palavra que não volta vazia. Nós jamais vamos negociar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não adianta você ir para um seminário de inteligência emocional se você não está alinhado espiritualmente. Você não vai encontrar o que você precisa fora da palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você e eu precisamos é da palavra de Deus. O que você e eu precisamos é da palavra viva, é da palavra que nos move para um propósito, a palavra que conduz a nossa vida, a palavra que é insubstituível, a palavra que é infalível. O que você e eu precisamos é nos alimentarmos da palavra de Deus. Ela tem os nutrientes, ela contém aquilo que você e eu precisamos para uma vida de paz,
para uma vida de avanço, para uma vida de honra, para uma vida de vitória, para uma vida saudavelmente, espiritualmente, emocionalmente. O que você e eu precisamos é da palavra de Deus. Nós podemos fazer profissionalmente aquilo que compete a nós, nós temos que ser os melhores naquilo que a gente faz. Você é um professor, seja o melhor professor. Você é um motorista, seja o melhor motorista. Você é um médico, seja o melhor médico. Mas antes de tudo, que você seja reconhecido nos céus. Antes de tudo, que o inferno venha temer a sua vida. Antes de tudo, que o fundamento da tua casa seja Cristo. Seja Cristo. Seja Cristo. Amém, meus irmãos. Você crê nisso? Fala, eu creio. Eu creio, aleluia. Pessoal do mídia, vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, em Salmo, muito conhecido, capítulo de número 90, Salmo, como eu sempre digo, não tem capítulo, Salmo de número 91, está na NVI, perfeito. Mas é interessante que, quando eu estava estudando, eu não encontrei essa versão, por mais que aqui a ponte que seja NVI, eu ganhei essa Bíblia, se não me engano, do pastor Paulo, da pastora Ana, está NVI, mas não é a mesma NVI daí, mas enfim, seguimos. É um salmo muito conhecido, você talvez tenha de cor e salteado, é um salmo que talvez você que tenha crescido na igreja, sempre ouviu. É um salmo que quando você entra na casa das pessoas, muito provavelmente ela esteja com a Bíblia aberta no Salmo 91, como se a Bíblia aberta no centro da casa fosse funcionar alguma coisa. Como se você entrasse e chegasse, nossa, tem uma Bíblia ali aberta com o Salmo 91, como se fosse expulsar o mal. Não faz nada, meu cara. Isso é superstição. Isso é uma superstição. Isso é trevo de 4 folhas, loteria da fé. Vamos ver o que Deus fala comigo. Aí o crente faz assim. Querido, não é loteria da fé. Abre a Bíblia, vamos ver o que Deus fala. Para com isso. Vai meditar, vai entender, vai buscar. Faz uma sequência de textos. Não adianta abrir o Salmo 91, colocar na sua clínica, colocar na sua empresa, deixar lá. Não adianta, você tem que declarar, você tem que falar, você tem que viver. Não adianta você ter o conhecimento e não ter a prática. Aquilo só vai se tornar real na sua vida quando o teu conhecimento ser colocado em prática, meu irmão. Amém? Você continua me amando? Oh glória, eu te amo também. Eu te amo, eu quero o seu bem. Amém? Apesar de ser uma palavra não de exortação, mas uma palavra de descanso, eu te amo muito, meu irmão. Depois eu vou te dar aquele abraço. Vamos lá. Preste bem atenção no contexto aqui. Olha o que diz a palavra. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e, olha só, vamos para o português, interpretação, não nem para uma interpretação, vamos entender a conjugação dele toda aqui verbal. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra, esse atacraseado que previa uma palavra feminina, à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: opa, você só pode dizer o que está aqui se você estiver nele. Olha isso, é o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, minha irmã. Você só pode dizer se você estiver nesse lugar. Ou seja, se você não estiver neste lugar, você não vai ter essa apólice. Aqui está um seguro de vida para você. Amém, meus irmãos? Estou certo, pastor João Fraga? Meu pai está aqui, gente, pastor João Fraga, Raízes Batistas, por isso que eu tenho as Raízes Batistas. Aqui está um seguro de vida para você. Aqui tem uma apólice. Aqui fala do quê? Da onipotência, da onipresença, da onisciência de um Deus grande e poderoso. Aqui está dizendo, oni, vem do prefixo tudo,
Ele tem todo o poder, Ele tem toda a consciência, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista fala: eu posso montar a minha cama nas profundezas, Ele vai estar lá. Eu posso subir lá, Ele vai estar lá. Aonde você estiver neste momento, Ele está com você. Ele está com você. Esse salmo, ele é messiânico, 100% messiânico, ou seja, tem Jesus encarnado nele. E ninguém sabe quem escreveu, Cleiton, esse texto aqui. Ô Barros, não sabe. Moisés, Davi, os filhos de Coré, não fala. Marcelão, quem escreveu? Mas é um salmo messiânico, ele aponta o Messias. Ele fala de Jesus, Antigo Testamento. Olha aí, nós não estamos na nova aliança nesse texto, nós estamos na antiga aliança. O que significa isso? Qual que é a palavra poderosa que tem aí para você e para mim? Ele sempre existiu. Ele sempre existiu, seja na antiga aliança, seja na nova aliança, Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. A revelação, a palavra rema, a palavra falada, a palavra revelada. Nós precisamos da palavra revelada. Nós não precisamos de uma reza. Amém, meus irmãos? O que é uma reza? É uma repetição. Eu não estou falando mal dos católicos. Você de casa, eu não estou falando mal dos católicos. Em hipótese alguma, até acredito que muitos católicos vão estar no céu. Você vai se surpreender quando você chegar lá, meu irmão. Não cria um pré-julgamento, não julga o livro pela capa. Esses dias aí eu estava ouvindo era um Reels de um podcast, de um homem que foi chamado para falar com um cantor, ele não revelou o nome. Aí depois eu fui para os comentários, porque eu sou curioso. Eu não sei, só Deus sabe. Mas o homem, que te falar de vida com Deus nunca teve, até pelo tipo de morte dele, cantor famosíssimo. Mas esse homem foi lá, porque o Espírito Santo falou: você vai naquele hospital, você vai entrar naquele quarto, e você vai orar com aquele homem. Ele conseguiu entrar, ele tinha carteirinha de pastor. A enfermeira falou: senhor, o que o senhor precisa aqui? Eu só preciso orar com ele. E nesse testemunho, que depois eu fui ver nos comentários, que de fato é verdadeiro, aquele homem, daquela maneira que ele estava, acamado, ferrado, pelo testemunho, minutos antes de morrer, ele recebeu Jesus. Dizem que foi Cazuza, nos comentários, eu não sei. Mas talvez a primeira coisa que você e eu pensasse, sem conhecer a história dos bastidores, vai estar no inferno. Aí vai o nosso julgamento. Querido, nós não somos juiz, nós temos o justo juiz. Uma das coisas que você e eu teremos no céu são surpresas, meu irmão, porque Ele pode tudo. Ele tem o poder para julgar, Ele tem o poder para falar: você vai e você não vai. Não é você e nem eu, amém? Então o que nós temos que fazer? Nós não temos que cuidar da vida do outro, nós temos que cuidar da nossa vida, daqueles que são os nossos. Porque se você não cuida nem dos seus, o que a Bíblia fala, meu irmão? Eita! Se não cuida nem dos seus, vai cuidar da vida do outro, vai ficar apontando para o outro, vai ficar falando do outro, você vai ficar queimando energia com isso, meu irmão. Olha para você, olha para aquilo que você pode fazer, cuide dos seus, olhe para Cristo, cultue a Cristo. Fala: Deus, eu não estou feliz com esse meu comportamento, eu não estou feliz com essas minhas atitudes. Jesus, me transforma, muda minha mente, muda meu comportamento. Espírito Santo, muda meu coração, muda meu temperamento, muda minha mente, que a minha mente seja a mente de Cristo, que eu possa parecer contigo, que eu possa caminhar como o Senhor caminhou, que eu possa ser motivo de honra, de glória para o Senhor.
Eita! Uou! Amém, meus irmãos? O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele muda a nossa conduta. O Evangelho, ele muda. Mas não adianta fazer o que tem que ser feito somente no domingo. As pessoas precisam ver em nós Cristo. As pessoas precisam ver em nós o quê? A diferença. As pessoas precisam falar assim: fala um pouquinho mais para mim, deixa eu entender um pouco mais. Fala um pouquinho mais para mim, deixa eu entender um pouco mais desse Jesus. Eu estou precisando tanto dele. Querido, a obra de Jesus é até a vinda dele. Sabe os resquícios do velho homem que você e eu temos? Epa, pastor, você não sabe, eu oro todo dia. Eu leio todo dia. Eu não tenho pecado. Querido, você não vive pecando. Pode acontecer. De fato, será algo mais esporádico, porque Jesus vai transformando. Mas a obra do Espírito Santo, ela acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias o Espírito Santo vem com uma porção nova para você e para mim. Eu declaro que você sairá deste lugar com a sua porção. E essa porção, ela vai alimentar você. Aí amanhã você vai novamente buscar mais desta porção. A gente não está dizendo do tanto de horas que você tem que buscar no dia. Isso é muito relativo. De repente o pastor Lucas, ele fica 12 minutos ali num tempo de meditação da palavra, de oração. Às vezes eu fico 2 horas, mas não significa que essas 2 horas eu estou mais cheio do que ele com 12 minutos. Amém, queridos? Não é porque você está lá que você está sendo alimentado. Então está relacionado à qualidade que você e eu imputamos naquele tempo. Cara, é tão bom quando você acorda mais cedo e você faz as suas declarações de fé. Teu dia muda. Amém, meus irmãos? Eu lembro quando estourou aquele livro, você já deve ter ouvido falar, O Milagre da Manhã. Já ouviu falar? Já ouviu? Meu irmão, o que tem ali dentro? O que tem ali dentro? O livro é o milagre da manhã, mas o que tem ali dentro? Bíblia, meu irmão. Só está envelopado. Eu não estou falando que é 100% Bíblia no sentido dos textos, do conteúdo. Não, o cerne, o ponto crucial, a base é bíblica. É bíblica. Hoje o maior sucesso no mundo dos negócios, as estratégias são bíblicas. Tudo é Bíblia, meu irmão. Se você não tem sabedoria, o que a Bíblia fala? Se você pedir, quanto que você tem que pagar por sabedoria? Ei, igreja, quanto você paga para ter a sabedoria? Igreja, quanto você paga? Se você pedir, Deus vai te dar de graça. De graça. Aquele que não tem, peça. Deus dá gratuitamente sabedoria. Aí você vai para o contexto de Salomão. Nossa, mas isso que Salomão fala é básico. Vai viver naquela época, vai trazer essa revelação naquele tempo, meu irmão. Olha o que o cara teve há tempos atrás. Hoje é fácil falar, porque todo mundo fala. Agora, quando Salomão recebeu aquilo, com aquela idade, e Deus honrou, porque ele não pediu grana, ele pediu sabedoria pela idade que ele tinha para governar, para reinar. Meu irmão, o que você precisa, Deus já te deu. Amém? Ele já te deu. Aleluia, já está liberado para a sua vida. Já está pronto. Já está pronto. É uma realidade, não é um jargão. Amém, meus irmãos? Olha só, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso,
esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E aí, o que ele vai fazer com base nesses versículos anteriores? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Querido, engraçado que quando a gente fala que ele será o nosso escudo protetor, quando fala que ele vai nos livrar desse mal, desse contexto todo maligno, gente, para e olha para esse mundo, para e faz uma análise desse mundo hoje. Te faço uma pergunta: esse mundo tem Jesus? Sim ou não? Vamos para a Bíblia? O mundo jaz. Então a Bíblia está falando, não é o Tiago. Então nós temos um entendimento claro que o mundo não tem Deus. O que o Putin da Rússia está tentando fazer com a Ucrânia de novo? O que essas guerras pelo poder? Comece a analisar, comece a entender todo o contexto muçulmano, uma das religiões que mais cresce no mundo, homem-bomba. Gente, o mundo não tem Deus. O mundo não tem Deus. Nós estamos neste mundo. Como que você vai esconder uma cidade edificada? Como que você... Por que a Bíblia fala que nós somos luz para este mundo? Queridos, nós temos um contraste aqui. Nós temos o mundo e nós temos o reino de Deus. Você e eu pertencemos a Cristo, e nós temos que ser luz para este mundo. Você e eu temos a Jesus. A própria palavra fala aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, nós temos um direcionamento, nós temos um norte, nós temos quem nos conduz, nós temos aquele que fala o que nós temos que fazer. Qual que é o nosso principal conselheiro? Quem é o nosso principal conselheiro? O Espírito Santo. Você acha que esses homens estão ouvindo Deus? Meu irmão, vamos analisar se a palavra não se contradiz. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você e eu, nós estamos guardados, livres deste mundo, no sentido de protegidos. Esse contexto do versículo 4 no original, esse escudo é o pavês, ou pavese no original, que era quando o soldado usava aquele escudo do alto da cabeça até a ponta do dedão, a planta dos pés. Aqui está falando o salmista que esse escudo protege o corpo todo. Broquel, que é o escudo menor, ele é o nosso broquel, diz a palavra. Ou seja, nós estamos livres do ataque, dos ataques maiores com esse pavês, e nós estamos livres dos ataques menores com o broquel. Ou seja, voltando para o versículo 2, como que você quer ter uma vida de sucesso em Deus? Calma, não me julga, não estou falando de sucesso profissional. Em Deus, pode incluir, mas eu estou falando sucesso em Deus, na sua jornada, desprotegido, sendo que você está numa guerra, tanto física, quanto principalmente espiritual. Ele nos livra de todos os dados inflamados malignos, sim ou não? Aqui o próprio contexto está falando que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, e nós não seremos atingidos. Por quê? Por causa desse escudo, espiritualmente falando. Então, se você não está no esconderijo do Altíssimo, não está à sombra do Onipotente, você não usufrui desse recurso, é o que está dizendo a palavra. Por isso que você vive sendo atacado e fica cocheando. Ora cai, ora não cai, ora vai, ora não vai, ora está bem, ora não está, ora sente Deus, ora não sente, ora está motivado, ora não está, ora quer a igreja, ora não quer. Aí você fica dançando. Eu não sou de dançar muito, não sou duro para isso. Mas você fica espiritualmente lá. Sou duro, né, que? Para dançar, né? Você não está protegido, o dardo e a tentação vem, te atinge,
você escorrega, aí você tem que começar tudo de novo. Nossa, eu preciso ficar bem com Deus. Nossa, eu preciso voltar para Deus. Nossa, eu preciso sentir aquilo. Mas você não está no versículo 1 e no versículo 2. Eu falei para a nossa MI, que nós tivemos na terça-feira, que existe uma luta para entrar no descanso de Deus. Existe uma luta. Não precisa abrir, só ouça. Não precisa abrir. Isaías 30. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Você não descansa. Você quer resolver do teu jeito. Você vai na tua força. Você entende que tem que ser daquele jeito, porque você fica na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Ah, mas eu sempre agi dessa forma. Eu vou fazer desse jeito, porque é assim. Aí você viu que não deu certo, vai para uma negociação. Mas a palavra está dizendo em Isaías, Antiga Aliança, capítulo de número 30, no versículo de número 15, que no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas aqui, como o profeta estava falando para um determinado grupo de pessoas, mas vocês nem quiseram. O Espírito Santo está falando aqui para você: entra no meu descanso. Amém? Relaxa comigo, fica quietinho, me adora, me louva, continue fazendo o seu trabalho, continue seguindo, eu vou te dar a vitória, o descanso, na quietude, no arrependimento, ali está a sua salvação. Não fique ansioso, não fique inquieto, porque não é isso que vai resolver os seus problemas. Querido, você vai falar para mim que eu não passo por isso? Você acha que pastor tem foro privilegiado? Pastor não tem foro privilegiado, meu cara. Vai falar que pastor tem foro privilegiado? Não tem foro privilegiado, isso quem tem é o STF. Xandão tem, né? Você entende? Que nós temos que entender que nós temos que entrar no descanso. É no descanso que está a nossa vitória. É no repouso, é nos braços do Pai. É se aquietar no seu colo, é deitar no seu peito. Você não consegue entrar no descanso com uma mentalidade órfã. Você só entra no descanso com uma mentalidade de filho. Quando você entende que você é uma filha amada, quando você entende que você é um filho amado, Deus ele não olha para você com base no seu passado. Deus ele já olha para você com base no seu futuro. Ele já enxerga você lá na frente. Ele já viu a mulher vitoriosa. Ele já viu o homem vitorioso que você é. Ele te enxerga dessa forma. Prova isso, pastor. Provo. Vai lá, unge o novo rei. Vai ungir o novo rei, tá bom. Chega Samuel na casa de Jessé, tudo enfileirado. E pensa nos homens fortes. Aí, Góis, sei eu, filho. Pastor Góis, estamos que tá lá, cara. Ei! Diz que faz esses barulhinhos na academia, né? Empina, né? Eu fiz muito isso. Consegui enganar a Kate no começo, mas depois, quando ela me conheceu, eu estava melhorzinho. Academiazinha, trabalhava com o João Fraga lá, tinha horário para fazer. Aí um dia ela me deixou na academia, aí eu enganei um pouquinho, depois relaxei. Eu vou voltar. Pensa nos homens fortes, boa aparência. E vai Samuel ungir. Passa por todos. Deus falou: meu camarada, não é nenhum desses aí não. Samuel chega: Jessé,
Rapaz, está faltando ninguém não? Você tem certeza que está todo mundo aqui? Essa fábrica parou por aí? É porque eu ando muito, aí depois eu vejo as fotos, não fico legal às vezes. De perfil não sai legal às vezes, então vai de frente, tá? É que você é uma boa fotógrafa. Quando a Mari tá, me ajuda também um pouquinho. Não tem ninguém aí não? Ó, tem um, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar. Aí chega, franzino, parece que uma boa aparência. Ele era meio ruivo, não tinha o porte que os seus irmãos tinham, mas era ele o escolhido. Talvez você já tenha ouvido diversas vezes que Deus ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você já está acostumado com essa frase aí de crente, nos jargões aí que a gente pensa que às vezes. Não interessa onde você está, eu declaro sobre a tua vida, Ele já te enxergou. Você quer saber? Ele vai te colocar para sentar com os príncipes, em lugares privilegiados. Só que você não consegue chegar nesse lugar se a tua mente não for transformada com uma mentalidade de filho. Você não vai acessar o espiritual através do carnal. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Você não vai com as ferramentas do mundo, por mais que você precise delas, mas você vai priorizar, colocar como prioridade as ferramentas espirituais. A vitória Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário, e não existe impossível para esse Deus. Ele pode abrir qualquer porta, Ele pode abrir qualquer porta. Não existe. Como um dia o rei Ezequias virou para a parede, ele virou para a parede, depois dele ouviu do profeta, ele ficou lá, ele levantou, olhando para a parede, com o coração arrependido, depois de ter recebido aquela profecia. E Deus fala para o profeta: volta e fala que eu vou dar mais 15 anos para ele. O Deus que para o sol é o Deus que está aqui nesta manhã. O Deus que para o sol está aqui nesta manhã. Um dia ele falou para Jeremias: Jeremias, existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe nada impossível para Ele. Só que você só acessa esse lugar no descanso, com a mentalidade certa. Por que a Bíblia fala da mentalidade, da mente de Cristo? Eu vou caminhar para o final. Eu vou ler com você esse contexto. A partir do versículo 5: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer, meu Deus do céu, olha o 9, igreja, C é uma conjunção condicional. Por favor, os professores de português, é uma conjunção condicional. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Nenhum mal vai te atingir, se você fizer do Senhor. É que às vezes assim, quando você pensa em nenhum mal, pensa que é só enfermidade. Querido, existe enfermidade e existe doença. Doença é uma coisa e enfermidade é outra. Muitas vezes você pode estar enfermo da alma, mas não está doente fisicamente. Doença é doença, enfermidade é enfermidade. São coisas diferentes. Estou certo, pastor João Fraga? Doença é uma coisa, enfermidade é outra coisa. Talvez hoje você esteja enfermo,
as suas emoções. Talvez a enfermidade chegou no seu coração, você está com o seu coração cheio de rancor, cheio de ódio. De repente o seu coração está sobrecarregado com os lixos que você vai internalizando, né? Tudo que as pessoas falam, você frágil, vai lá, vai colocando tudo para dentro. Não sabe se posicionar como um filho e como uma filha. Não entendeu o seu chamado. Não sabe do seu posicionamento. Que Deus te chamou por cabeça e não por cauda. É o que a Bíblia está dizendo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Amém? Aleluia! Eita, se você fizer do Altíssimo, gente, olha que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, que coisa boa, fazer dele o nosso abrigo, o nosso refúgio, é tão bom e mesmo assim nenhum mal vai nos atingir, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Você nesta manhã está recebendo as respostas que você precisa. Você, pelo amor de Deus, igreja, não, pelo amor de Deus, vem cá, faz comigo, levanta, todo mundo de pé, vamos lá, todo mundo de pé, igreja, comigo, vamos lá, todo mundo de pé, porque é uma manhã de respostas, amém? Você vai receber, você vai glorificar Deus agora. Talvez você não esteja precisando de resposta, meu Deus, cara, eu preciso de resposta, todos nós precisamos, e eu declaro que essa manhã, você receberá as respostas do Senhor, amém? Aleluia, pode aplaudir. Agora pega aí, pega espiritualmente. Cadê a Leca? A Leca está aí, Duda? A Leca é o nosso carro-chefe quando fala em pegar. Eu libera daqui, a Leca já recebe lá. Tô certo, Leca? Pega aí, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Honra, não vergonha. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O tempo da vergonha passou, mas escute para depois você não ficar bravo com o pastor. Você só acessa com a mentalidade de filho. Então que o Espírito Santo comece nessa manhã uma nova obra em você, transformando a sua mentalidade, as suas atitudes, o seu coração, para que você possa acessar esse seguro de vida que Deus nos confiou. Amém, nós recebemos tudo isso, a palavra maravilhosa do Senhor, que alcança o nosso coração, que alcança o nosso interior, que muda os nossos hábitos, que muda a nossa vida, que muda a nossa maneira de pensar, que muda o nosso comportamento, que faz a gente acessar as promessas insondáveis, que estão lá com Ele, e quanto mais a gente emerge nele, mais a gente acessa essas promessas, vai degustando, vai saboreando essas promessas, vai se deleitando, sabe por quê? Porque é no descanso, não é no medo, não é na ansiedade, é no descanso. Faça dele o seu abrigo, faça dele o seu refúgio, entra lá pela fé, Espírito Santo, me conduza a este lugar secreto, ao teu colo, aos teus braços. É ali que vem a vitória, é ali que vem a salvação, é ali que vem a honra, porque é uma promessa dele para nós. E esse Deus não falha, esse Deus não mente, esse Deus ele é real. Que Deus te abençoe.
e que você possa usufruir, que não seja uma anestesia temporária, mas que seja a partir de hoje uma realidade de vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.